Olá, é com muita honra e alegria que hoje chegamos ao vídeo de número 200 do nosso canal das Ciências Médicas e Odontológicas, que começou inicialmente como canal do dentista e do médico. Depois resolvi mudar o nome do canal para uma coisa mais ampla e mudei para canal das Ciências Médicas e Odontológicas. Confesso a vocês que há 2 anos e um mês tive uma tristeza muito grande, que foi a perda de minha mãe, quando eu já tinha mais ou menos uns 75 vídeos. Quase parei com o canal, mas tive que continuar. Uma porque eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de falar em público, e outra porque infelizmente a minha mãe, eu pare o canal ou não pare, a minha mãe não vai voltar. E também sinto muito a falta do meu pai, que foi há 19 anos, há 17 anos junto com a minha, antes da minha mãe. Isso não adianta, eles não vão voltar, então eu tenho que continuar para tentar humildemente ajudar as pessoas com alguma informação que eu possa acrescentar para as pessoas. Então hoje nós vamos fazer um relato dos diversos assuntos do nosso canal. Então nosso canal começou, por exemplo, com vídeos sobre as causas das doenças. Em patologia, a gente fala muito em patologia no canal, todas as doenças têm 7 causas. Todas as doenças têm 7 causas. E isso é visto em patologia, e nós começamos com isso, porque o canal é das ciências médicas e odontológicas, doenças relacionadas à medicina e odontologia. Aí nós falamos também no canal muito sobre dor, sobre inflamação, sobre infecção, a correlação entre dor, inflamação e infecção. Nós falamos um vídeo que despertou muito interesse, que é sobre instabilidade hemodinâmica. O que é instabilidade hemodinâmica? O que caracteriza a instabilidade hemodinâmica? Não tem jeito, eu estou lendo, não tem como não ler, é muito vídeo, é muita informação. Aí nós falamos sobre anti-inflamatórios não hormonais, que são os não esteroidais, anti-inflamatórios hormonais, que são os esteroidais, analgésicos, antibióticos. Falamos sobre doenças, que normalmente a gente sempre colocou, agora que eu estou diversificando um pouco, sempre colocamos relacionado ao cirurgião dentista, mas agora estou expandindo um pouco o canal para também, além dos cirurgiões dentistas, os médicos e estudantes de medicina, para criar mais interesse para os médicos e estudantes de medicina e os dentistas que forem curiosos por saber tais informações. Eles podem, por que não, assistir e tentar que seja de valia para eles também tais informações. Aí falamos sobre o infarto, sobre o AVC, sempre relacionado à odontologia, mas dando informações médicas. Esse é um vídeo mais assim, que é mais de interesse do médico, sobre dispneia, sobre dor torácica, as principais causas de dispneia, de dor torácica na sala de emergência. Isso são 5 ou 6 causas de dispneia, 5 ou 6 causas de dor torácica na emergência, que quando estamos em plantões médicos, são essas as causas que primeiro devemos verificar. Falamos sobre alergia, sobre anafilaxia, que é de interesse do médico, mas que o paciente do cirurgião dentista também, por exemplo, pode ter uma reação alérgica na cadeira, pode evoluir essa reação alérgica para um choque anafilático. Como o cirurgião dentista tem que proceder em tal situação. Falamos sobre pressão arterial, sobre urgências e emergências hipertensivas, as diferenças entre urgências e emergências hipertensivas.
Falamos sobre vídeos sobre cardiologia, sobre arritmia, sobre valvopatias, falamos sobre emergências médicas em si e emergências médicas em odontologia. Falamos sobre diversas definições, exemplo, a definição de diagnóstico, a definição do que é saúde, do que é doença, a diferença entre saúde, doença, sim, e síndrome. Falamos diversos vídeos que eu gosto muito também da área de farmacologia. Na área de farmacologia, então tem diversos vídeos. Falamos sobre como o cirurgião dentista deve proceder caso haja uma síncope na cadeira odontológica, um desmaio. Falamos sobre parada cardiorrespiratória, sobre diabetes mellitus tipo 2, sobre hipertensão, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Falamos da diferença entre urgência e emergência. Falamos de neuralgia do trigêmeo, que é um assunto de interesse tanto do dentista como do médico, que pode ter causa odontológica como causa médica, a neuralgia do trigêmeo. Por exemplo, numa extração de um dente, num implante, num tratamento endodôntico, é uma causa atípica, mas pode ocorrer uma neuralgia do trigêmeo por uma causa odontológica, numa extração, em um tratamento endodôntico, numa instalação de um implante. E as causas típicas, compressão do nervo, causa autoimune, causa idiopática. Falamos sobre convulsão, se o paciente tiver uma convulsão na cadeira odontológica ou uma convulsão no meio da rua. Quais as causas de convulsão, as condutas no caso de convulsão. Falamos sobre definições, por exemplo, a definição de arritmia, que eu já disse. Falamos sobre traumatismo crânioencefálico. O paciente tem um traumatismo crânioencefálico, ou se ele, por exemplo, é difícil acontecer, mas ele cai da cadeira odontológica, tem um traumatismo crânioencefálico ali no dentista. Falamos sobre definição, que eu, como disse, gosto muito de definições de extrasístoles. Falamos sobre cefaleias. Falamos sobre noções de hemograma para o cirurgião dentista, para que ele tenha mais noções sobre hemograma. Falamos sobre boca amarga, boca seca, sobre síndrome da ardência bucal, as causas de boca amarga. Sabes que dengue é uma das causas de boca amarga, boca seca, síndrome da ardência bucal. Falamos sobre tontura, sobre edema e suas causas, sobre choque circulatório, sobre a diferença, eu gosto muito de falar de diferenças também, entre hemostasia e homeostasia, a diferença entre parestesia, paresia, plegia. Falamos noções de eletrocardiograma, que no caso interessam principalmente para o cirurgião dentista. Falamos sobre epistaxe, o que é epistaxe, como deve ser conduzido um caso de epistaxe, estou meio rouco. Falamos sobre paralisia facial periférica, sobre exame físico neurológico, que é de interesse essa parte também, tanto do dentista como do médico. Falamos sobre sopro cardíaco, o que é sopro cardíaco. Falamos a diferença de secreção e excreção, a diferença entre tumor, neoplasia e câncer. Falamos a definição do que é rastreamento diagnóstico, o que são marcadores tumorais, a diferença entre convulsão e síncope. Falamos sobre angina de Ludwig, que é uma infecção grave que pode ocorrer principalmente devido à região de segundo e terceiros molares, que é uma emergência odontológica, que aí o paciente precisa ser levado ao hospital se for observado que ele está tendo essa emergência, que é a angina de Ludwig. Falamos sobre diversas emergências médicas e odontologias, sobre sensibilidade, sobre a diferença entre sensibilidade e especificidade, mal súbito repentino, como que o cirurgião dentista deve proceder. Falamos sobre dor nociceptiva, dor neuropática, dor mista, dor nociceptiva,
é que nos nossos receptores, nos receptores sensoriais especializados que estão presentes na pele, dor neuropática, que é a dor que tem origem no nervo, e a mistura delas, que é a dor mista, a dor nociceptiva e dor neuropática. Falamos sobre um rebaixamento de nível de consciência, quando o paciente pode rebaixar o nível de consciência, que é um termo que não é muito utilizado na odontologia, mas nós procuramos dar uma noção de rebaixamento de nível de consciência, é mais utilizado na parte médica. Falamos sobre a língua, sobre a avaliação da saúde geral, que pode ser feita pela língua. Falamos sobre um roteiro para consulta geriátrica domiciliar, que isso também é mais de interesse do médico, quando vamos visitar o paciente em visita domiciliar, o paciente idoso, o paciente geriátrico. Falamos sobre a hipertensão, a diabetes, de interesse do dentista, os fatores mais relacionados ao dentista, até quando, por exemplo, um paciente com hipertensão, até quanto ele pode, aos níveis pressóricos, ele pode ser atendido na cadeira odontológica, que é, por exemplo, até 139 por 89. Agora parece que mudou um pouco os níveis pressóricos. Vamos ver o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai colocar. Falamos sobre diabetes, méritos. Quando você pode, o cirurgião dentista, é normal para ele atender um paciente diabético, os níveis glicêmicos. Então, se o paciente está em jejum, nós falamos tudo isso no vídeo. O paciente vai no dentista, é normal que ele, sendo diabético, a glicemia dele esteja entre 90 e 130. Se ele tiver pós-prandial, pós-alimentação, ele vai no dentista, é normal uma glicemia até 180. Então essa glicemia no dentista, se for necessário ser tratada, e é lógico que tem que se fazer a glicemia capilar, a aferição do destro, só vai ser corrigida essa glicemia se estiver acima de 180. Falamos sobre antiplaquetários, sobre anticoagulantes, sobre trombolíticos ou fibrinolíticos, que são de interesse do cirurgião dentista, principalmente em casos de cirurgias orais. Falamos sobre as perturbações circulatórias, que são mais de interesse do médico, mas é bom que o dentista saiba quais são as perturbações circulatórias: trombose, embolia, infarto, edema, choque circulatório, hiperemia ativa, hiperemia reativa. Falamos também sobre a diferença entre delírios e demência, que é mais do aspecto médico, mas o dentista que tiver curiosidade pode saber também a diferença. Falamos de patologia, a diferença entre necrose, apoptose, gangrena, exames pré-operatórios a serem solicitados pelo cirurgião dentista. Falamos como estudar as doenças, por exemplo, como que se estuda as doenças, ver a etiologia, epidemiologia, quadro clínico, sinais e sintomas, fisiopatologia da doença e o diagnóstico e tratamento da doença. Então, todos aqueles fatores. Então, como você vai estudar uma doença? Etiologia, ver a etiologia, causa da doença, a epidemiologia, quadro clínico, que são sinais e sintomas, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento dessa doença. Falamos sobre sedação inalatória, como com óxido nitroso na cárie, na sedação inalatória, como eu disse, eu estou rouco. Sedação inalatória, desculpem, com óxido nitroso na odontologia. Falamos da definição de cárie. Falamos sobre endocardite infecciosa, que pode ocorrer no cirurgião dentista. Ele tem que saber como conduzir um paciente com endocardite infecciosa,
porque essa endocardite infecciosa pode evoluir até para uma sepse e posteriormente para um choque séptico e o paciente ser internado. Falamos as causas reversíveis de parada cardiorrespiratória, que são mais para o médico também, mas são de interesse por curiosidade do cirurgião dentista, os 5Hs e os 5Ts. Quais são os 5Hs? Hipóxia, hipovolemia, hipotermia, ou hiperpotassemia, e de H de acidose. Os 5Ts, trombose coronária, que é o infarto, tromboembolismo pulmonar, que é a embolia, tensão no tórax por pneumotórax, tamponamento cardíaco e tóxicos. E na criança também tem um H a mais, que é a hipoglicemia. A hipoglicemia na criança pode ser causa de parada cardiorrespiratória, que também, como eu disse, são causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. Se, no caso, o médico adotar a medida rapidamente que seja necessária, pode reverter essa parada cardiorrespiratória. Falamos um vídeo interessante também sobre o funcionamento do oxímetro digital, que é por fotometria, explicamos certinho lá. Falamos da diferença de infarto, de AVC e de parada cardiorrespiratória. Falamos sobre, ultimamente, alguns dias atrás, estamos falando sobre alguns vídeos de cabeça e pescoço, rinocinusite, lavagem otológica, conjuntivites. Falamos recentemente também, quando não, os anti-inflamatórios não hormonais, eles são amplamente utilizados, mas que o importante é saber quando não utilizar esses anti-inflamatórios não hormonais. Falamos sobre tosse recentemente, sobre como estamos colocando mais agora vídeos relativos, atinentes, pertinentes ao interesse maior do médico. Falamos sobre tosse, sobre doença do refluxo gastroesofágico passivo. E hoje fizemos um vídeo sobre o exame físico do estado mental, onde tem o mnemônico para facilitar a casomia Pejukol, né? Que é na entrevista que o psiquiatra faz. Por que essa relação, falar sobre estado mental? Porque hoje, na consulta com médico, com dentista, com fisioterapeuta, com nutricionista, com enfermeiro, com fonoaudiólogo, com todos os profissionais da saúde, é importante o fator psicológico, o fator psicogênico, que ele pode ser preponderante até, porque o fator orgânico está muito atrelado ao fator psíquico. Então, nós profissionais da saúde, verificar esse paciente como um todo e dar bastante atenção ao aspecto psicológico, psicogênico desse paciente. Então, muito obrigado, estou emocionado, muito honrado de colocar esse vídeo de número 200 do nosso canal das Ciências Médicas e Odontológicas. Esperamos chegar nos 300, no 500, no vídeo de número 1000 e até mais, para tentar ajudar as pessoas. Muito obrigado, sou Carlos Renato Raur, cirurgião dentista, professor universitário e médico. Muito obrigado!